Dando continuidade na parte de sistemas de arquivo, agora a gente vai estar falando sobre algumas características importantes desses sistemas que seriam a parte de confiabilidade, né, como é que seria feito esse backup, essa consistência de dados, e a parte de desempenho, a parte de cache, para poder trabalhar isso daí. Quando a gente fala sobre confiabilidade, alguns danos causados ao sistema de arquivo pode ser desastroso para todo o sistema. Então, restaurar informações pode, e geralmente é, algo custoso e difícil, e em muitos casos até impossível, dependendo do problema que aconteceu. Sistemas de arquivo são projetados para proteger as informações de danos lógicos, mas não de danos físicos. Então, se der um problema no HD, é fisicamente o problema lá. Então, acabou ocorrendo isso daí, você pode perder informação. Então, com isso, o pessoal sempre faz e pede para ser feito o backup. Backup nada mais é do que cópia de um arquivo ou de um conjunto de arquivos mantidos por questão de segurança. Então, pode ser mídia, né, através de uma fita magnética, um DVD. Tem gente que compra HD, né, por estar mais barato, vai lá e faz uma cópia dos arquivos dessa pessoa direto para um outro HD, aqueles HD externos, que ele pluga lá na USB, faz a cópia e guarda novamente aquele HD. Mas por que fazer backup? Porque se você tiver problema físico no disco, né, você consegue recuperar desses desastres. Ó, queimou o disco, e aí? Meus dados estavam tudo lá dentro, perdi tudo. Ou então você está lá numa empresa, né, ou de repente tem servidores lá e ocorre de ter uma inundação, o prédio cair, algo assim, você precisa ter. Né? Desastres naturais a gente pode não prever nisso daí. Então, recuperar de acidentes de usuário que acidentalmente apagam seus arquivos. Literalmente, o cara vai lá, apaga e fala: putz, não fiz nada, não apertei nada e sumiu. Então, você consegue fazer essa recuperação. A gente também tem o esqueminha, né, de aquele diretório especial, lá a lixeira, que os arquivos não são realmente removidos. Eles vão para a lixeira e depois de um certo tempo o sistema operacional vai lá e limpa essa lixeira. Aí você consegue recuperar mais facilmente. Backups pode ser feito automaticamente. Então a gente pode programar dias, horas, né? Ou então eu vou lá e faço manualmente esse backup. Os backups demoram e ocupam muito espaço, né? Então, se você tivesse algo eficiente, né, então seria algo bem conveniente para poder rodar um backup. Existem empresas que contratam pessoas que eles são responsáveis pelo backup da empresa. Então, determinados dias e horários eles têm que fazer o backup de todo o sistema, dos dados, de todas as informações dos servidores em fitas magnéticas para poder armazenar isso daí e não ter problemas. E aí surgem algumas questões quando a gente fala de confiabilidade. Por exemplo, o que deve ser copiado? Nem tudo do sistema precisa ser copiado. Eu não vou fazer backup do Windows, de tudo lá. Eu vou copiar os arquivos que eu preciso, aquilo que é essencial. Diretórios específicos normalmente acaba sendo bom você pegar e falar assim: olha, tenho diretórios aqui de documentos, então eu vou copiar isso daqui. Eu não vou copiar um diretório de DLL, um diretório de bibliotecas do Windows, algo assim. Então, não fazer backup de arquivos que não são modificados há um certo tempo. Se você pode pegar, né, se ele não é modificado, você já tem uma cópia dele. Então você não precisa fazer. Né? Então, backups semanais ou mensais, seguidos de backups diários das modificações. Então, eles são chamados de backups incrementais. Então, ele só pega e fala assim: ó, eu fiz um backup esse mês. Dia 1º eu vou lá e faço, ou dia 31, que seja, faço um backup de tudo. Aí, conforme vai passando a semana, diariamente eu faço um backup só daquilo que teve modificações. Então, se eu precisar restaurar tudo, eu vou lá naquele backup original, volto e vou acrescentando essa parte incremental que foi modificado durante os dias. A vantagem disso é que minimiza o tempo de você criar esse backup, porém a desvantagem é que a recuperação é mais complicada, porque se eu precisar de um arquivo, eu vou ter que voltar em um determinado backup completo, para ir depois verificando onde é que estão essas alterações desses arquivos, desse arquivo que eu precisaria fazer. Então, outro jeito também seria a gente fazer compressão dos dados. Então, eu vou lá, né, compacto os dados antes de copiar. É uma forma boa também.
Só que também tem a dificuldade em realizar backups com sistemas de arquivo aberto ou ativo. Então, aquele arquivo está aberto, o backup normalmente não deixa fazer. Então, normalmente tentar deixar o sistema offline, mas isso daí nem sempre é possível. Ainda mais hoje em dia que você não tem mais horários de trabalho, você tem turnos, né? Então, antes você pegava e falava assim, ó, todo mundo fecha para o sistema às 6 da tarde, né, ou então vai até às 8, alguma coisa assim, às 10 da noite eu faço o backup, porque não tem ninguém usando, então eu consigo desligar tudo e eu consigo fazer. Hoje em dia já não é mais possível assim. Então, os algoritmos para realizar o tal do snapshot, né, que seria como se fosse uma foto do sistema, eles vão salvar o estado atual do sistema em estrutura de dados. Então, você consegue recuperar isso daí. Esse ponto de snapshot normalmente é usado quando você tem máquinas virtuais. Então, você consegue fazer uma cópia do jeito que está lá da máquina virtual e voltar, né, a utilizar ela, ou se der algum problema, você restaura naquele ponto que você fez o backup. Fitas de backup devem ser deixadas em local seguro, né? Muitas vezes você encontra, esse rapaz aqui é o que faz backup. Onde ele guarda as fitas, né? Os discos de backup? Na gaveta dele, porque fica mais fácil. Ele já abre a gaveta da mesa, tira a fita, põe, faz a backup e volta. Não, normalmente isso não é feito. A ideia toda de backup é que ele esteja num lugar seguro. Existem empresas onde o backup da empresa fica dentro de um cofre. É bem diferente assim, claro, depende do grau de segurança que você precisa, de tudo isso daí. Porque simplesmente se você perder seus backups e der um problema, você acaba perdendo tudo da empresa, né? Você gera um problema gigantesco nisso daí. Algumas estratégias utilizadas para fazer o backup. Então eu posso fazer um backup físico, que eu vou copiar o HD inteiro, o disco. Então eu começo no bloco 0 e vou copiar até o último bloco, independente do que tiver lá. Então eu tenho uma imagem igualzinha. Se der um pau naquele HD, eu consigo pegar esse novo HD que eu fiz a cópia e colocar no lugar. Não vai ter problema nenhum. Porém, tem uma desvantagem isso. Copiar blocos que não são utilizados não é interessante. Pensa que você vai ter lá diversos sistemas, diversos discos para fazer backup, e se você tiver que fazer uma cópia de disco para cada HD que você tiver, cara, você vai ter muito desperdício de dinheiro, né, porque você não vai utilizar todo o disco e ainda vai ter muita coisa sobrando ali. Possibilidade de copiar blocos com defeitos. Então, você vai fazer uma cópia física, você vai pegar o que tiver de problema no disco, ele vai copiar para esse disco novo também. Ele vai fazer uma cópia igualzinha, até blocos com defeitos. Além disso, é difícil restaurar diretórios ou arquivo específico, porque você está fazendo uma cópia física lá, inteirinha. Então, quando você tiver que restaurar, normalmente você vai ter que restaurar a cópia inteira. E, além disso, você tem a incapacidade de saltar diretórios específicos. Por exemplo, eu não quero fazer cópia do Windows, cópia de um diretório lá que eu instalei, aquele onde tem os programas instalados, eu quero dos dados. Então, nesse sistema, você não tem como fazer isso. Além disso, ele não permite cópia incremental, ele faz a cópia igualzinha. Ele não tem aquela coisa de, eu só pego aquilo que foi modificado. Não, esse sistema de cópia física ele não faz isso. A vantagem dele é que é simples e rápido. Então você coloca lá, ele vai copiar daquele jeito lá, você não tem muito que se preocupar em programar, em fazer alguma coisa diferente. Outro sistema que a gente tem seria o esquema de cópia lógica. Então, ele vai iniciar um diretório específico e vai copiando os arquivos e diretórios, tudo que tiver lá dentro. A ideia é copiar somente os arquivos, né, ou diretórios que foram modificados. Então, a vantagem disso é que facilita a recuperação de arquivos e diretórios específicos. Eu quero aquele arquivo que deu problema, eu consigo achar ele mais fácil. A forma mais comum desse tipo de backup, né, é fazer esse esquema lógico. Então, alguns cuidados têm que ser tomados para fazer esse esquema de backup lógico. Um deles, links devem ser restaurados somente uma vez. Aqueles links que a gente estava comentando agora há pouco atrás aí. Então, se eu restaurar um link mais de uma vez, ele pode dar problema. Cópia, e aí quando a gente faz a cópia e analisar isso daí, como a lista de blocos livres não é copiada, então ela tem que ser reconstruída, né? Então lembra que isso daí ele vai estar, blocos livres muitas vezes ele está em memória, toda aquela parte lá, então ele não vai estar sendo copiada, então ela não pode ser copiada porque pode ser que naquele momento os blocos livres não tem nada a ver.
O algoritmo de cópia lógica, então, seria algo assim. Essa parte branca, né, vazia aqui, são as coisas que não foram modificadas. Então, aqui eu tenho arquivos e diretórios que não foram modificados. Porém, eu tenho diretórios que não foram modificados, porém, dentro existem arquivos modificados. Então, esses que estão nessa cor mais cinzinha são as coisas que foram modificadas, que foram alteradas. Então, é isso que ele vai ter que fazer de cópia para poder fazer o algoritmo de cópia lógica. O que ele vai fazer nisso daí, então? Pensando naquela árvore, eu tenho a primeira fase, seria marcar todos os arquivos modificados e os diretórios modificados ou não. Então, diretórios marcados. Então, ele vai lá e marca o 1, o 2, o 5, o 6, o 7, o 10, e ele vai marcando todo mundo aqui, né, para saber quem foi e quem não foi modificado. Então, aqui, os que estão marcados são os que foram modificados, né, e aqui os arquivos marcados também foram modificados. Então, está todo mundo ali. Notem que aqui para ele não tem uma diferenciação se é arquivo ou se é diretório. Então, a gente não tem esse padrão. Essa é a primeira fase, a fase 1. Na segunda fase, eu vou desmarcar os diretórios que não tenham arquivos ou subdiretórios abaixo deles que foram modificados. Então, no caso, eu vou desmarcar o 10, 11, 14, 27, 29 e 30. Porque não, ele tem lá, que tinha sido marcado, porém não tem abaixo dele arquivo ou subdiretório que foi modificado. Isso na fase 2. Na fase 3, então, agora analisa-se os inodes em ordem numérica e copia os diretórios marcados. Então, ele vai estar nesse item aqui, porque a gente desmarcou quem não estava lá e começou a analisar. Então, ele vai copiar os diretórios 1, 2, 5, 6, 7 e assim por diante. Inicialmente, olha, a gente tinha um monte de coisa marcada. E o que ele vai estar fazendo é essa cópia dessa última linha aqui. Então, seriam esses diretórios que ele vai estar fazendo a cópia. Na fase 4, ele vai fazer o quê? Então, os arquivos marcados que vão ser copiados. Então, ele copia diretório e depois ele copia os arquivos que foram marcados como modificados lá. Então, ele pegou, aqui tinha sido marcado, né, o arquivo 3, o arquivo 8, 9, 17, 21. Aqui são os diretórios e aqui são os arquivos que ele está copiando.